Imagina você ir lá, né, registrar uma arte que você faz e 5.000 dias depois você vender essa arte por 69 milhões de dólares, que dariam em reais quase meio bilhão de reais. Isso é incrível, isso aconteceu e tem muito mais vindo por aí. Então, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre NFTs. Antes de mais nada, gostaria que você fizesse algo muito simples, muito básico, e se você já está no Primo há um bom tempo, você já sabe o que é. Não deixa de curtir o vídeo. Não custa nada, você não precisa comprar nenhuma NFT para curtir esse vídeo, é extremamente simples e depende apenas da sua boa vontade. Clique no botão de curtir, que isso ajuda pra caramba esse conteúdo a chegar a mais gente. No final das contas, é isso que a gente precisa fazer para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude mais gente, ou mate a curiosidade de mais curiosos pela internet que querem saber se dá para ganhar 69 milhões de dólares de casa. Então, clica no vídeo e vamos lá. A gente precisa deixar claro uma coisa. Existem dois conceitos muito importantes para esse vídeo. O conceito de NFT, Non-Fungible Token, ou seja, é o token não fungível, e a gente tem o fungível, ou seja, o token fungível. Qual que é a diferença disso daqui? Imagina o seguinte, se você tem uma nota de 10 reais, você concorda que uma nota de 10 reais é a mesma coisa do que... Eu ia falar duas notas de 5. Tem nota de 5 reais, Kaique? Tem. Cara, bizarro, acho que eu não uso dinheiro há muito tempo. Sem zoeira, me veio de verdade essa dúvida. Então vamos lá, então uma nota de 10 é uma coisa que duas notas de 5 então, certo? Só que se você tem uma nota de 10 ou duas de 5, não muda absolutamente nada. E se não muda absolutamente nada, isso aqui é um ativo fungível. Então se você tem uma nota de 10, ou você tem duas notas de 5, ou você tem 5 notas de 2, não muda nada. São ativos fungíveis. Agora, vamos supor que você tem um imóvel de 1 milhão de reais, ou você tem 2 imóveis de 500 mil reais. Se você tiver um de 1 milhão ou 2 de 500 mil, eles não são a mesma coisa, por mais que eles valham o mesmo preço. Porque eles têm características extremamente diferentes. Você não pode pegar dois terrenos e juntá-los. Você não pode fazer isso. Eles são completamente diferentes. Um tem um terreno não sei como, um é íngreme, o outro tem um clima, o outro rebate pro sol de um jeito, o outro tem uma casa não sei como, tem um material diferente. Eles são completamente diferentes. Você não pode simplesmente somar os dois e transformar em um, tá? Então isso daqui é um ativo não fungível. Calma que você já vai entender então como que tem tanta gente ganhando milhões de dólares com essa aí. E eu, sinceramente, fico muito feliz de ver os artistas ganhando muito dinheiro. E eu digo isso porque eu já fiz aula de desenho por muitos anos, quase uma década. Meu sonho era ser animador na Disney, né? Sei lá, na Pixar, na Disney, ficar fazendo os desenhos. Pô, depois, ó, Kaique, eu vou procurar umas fotos aqui nos desenhos meus, você bota aqui na tela, tá? Eu já desenhei bastante, eu gostava de desenhar, então eu fico muito feliz de ver os artistas ganhando dinheiro, porque a arte que eles fazem é incrível. Então vamos lá, a gente tem aqui então 4 quadrantes, né, quando a gente está falando sobre ativos fungíveis e não fungíveis. A gente tem aqui de um lado os ativos fungíveis, do outro os ativos não fungíveis. Só que dentro disso a gente tem os ativos físicos e os ativos digitais. Quando a gente olha para os ativos físicos, o que seriam os ativos físicos? Seria o dólar, seria o ouro, seriam fichas de cassino. Eles são fungíveis e eles são físicos. Tá? Agora, quando a gente fala de não fungíveis e físicos, o que eles seriam? Eles seriam aqui obras de arte, seriam bilhetes de cinema, por exemplo, seriam imóveis. Isso aqui é definição básica para isso. Agora, cara, esse mundo é muito mágico. Eu tô falando para vocês aqui, eu tô me empolgando enquanto eu falo, olha que louco. Agora, quais são os digitais? Vamos lá, ativos digitais que são fungíveis. Você tem o Bitcoin, né? Se você tem 2 Bitcoins, ele é a mesma coisa do que você ter um Bitcoin e um Bitcoin. Dá na mesma. Isso aqui são ativos fungíveis, né? O Ethereum, por exemplo, pontos de milhas aéreas, é digital também, né? Então tudo isso aqui é fungível. Só que os NFTs, justamente o assunto que está bombando, que está fazendo pessoas faturarem milhões e milhões e milhões, ou no mínimo ganharem mais dinheiro do que eles fariam antes, fazendo alguns freelas talvez, eles são compostos por coisas um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, uma skin de videogame. Pô, então LOL, eu jogo LOL, tenho várias skins lá, só eu tenho aquela skin. Então eu tenho lá uma skin. Se eu tenho uma skin do Yasuo, uma skin da Riven, uma skin do Timo, do Lee Sin, o Dani joga com o Lee Sin. Cara, eu tenho skins diferentes, então se eu tiver 10 skins, não adianta eu pegar e falar, eu tenho só 10 skins e a mesma coisa que o outro. Elas são específicas de um personagem, tem características diferentes. Elas são não fungíveis. Só que quando a gente fala de obras digitais, elas também são não fungíveis. Porque não existem duas iguais. Não existem duas iguais, né? Eu acho que a melhor foto que define o que seria um NFT seria essa que vocês estão vendo agora. Essa imagem aqui melhor define o NFT. Por quê? Porque uma imagem na internet, ela pode ser copiada, né? Você clica lá, salvar como, transformou a imagem, pronto, você tem a mesma imagem. E você até pode fazer isso, mas a sua imagem, ela nunca vai ser original. Sua imagem nunca
vai ser original. Alguém é o dono dessa imagem original. Alguém pode olhar para isso e falar, essa imagem é minha. Ela é minha e está aqui comprovadamente na rede de blockchain, escrito e registrado que ela é minha. E é daqui que vem esse grande valor, tá? Então, você pode pegar uma obra de arte, você pode pegar a Mona Lisa, pode salvar a imagem e você tem ela para utilizar, mas você não é o dono dela. Então vamos lá, na definição. Um token é um certificado digital. E esse certificado digital, certificando digitalmente que isso é seu, ele fica armazenado e registrado no blockchain. O blockchain é a mesma tecnologia por trás do Bitcoin, né? Então o blockchain, né, uma vez registrado no blockchain, ele está lá para a eternidade, né? E várias coisas vão sendo registradas no blockchain. É como se a comunidade validasse isso. E uma vez validado, isso aqui está na rede do blockchain, está lá registrado que é seu. Então, um token é um certificado digital, está certificando digitalmente que, através da rede blockchain, o mercado está afirmando e concordando que isso daqui é seu. Está registrado no seu nome. Só que uma vez que está registrado no seu nome, você pode transferir o domínio disso para outras pessoas, né? E através dessa transferência, se dá uma negociação em que você dá o que você registrou aqui, pode ser uma arte, pode ser uma frase, pode ser qualquer coisa que você registrar aqui, desde que tenha valor para o outro lado, porque de um lado tem uma coisa que você tem. Para você, tem valor, mas para, de fato, gerar uma transação financeira, precisa ter interesse no mercado. E o outro lado precisa pagar. Só que quando você tokeniza, ou seja, quando você tokeniza, você registra ali, você criou um certificado digital disso, só você tem esse produto, ele se torna escasso. Porque vai ter um comprovante ao redor do mundo, dizendo para todo mundo que isso daqui é seu, e pronto. E aqui se tornou escasso. É como se fosse uma obra de arte mesmo, né? Todo mundo pode ir lá copiar, fazer igual, tirar um print, qualquer coisa da Mona Lisa, mas você nunca vai ter a Mona Lisa original, a não ser que você roube a Mona Lisa, né? O quadro da Mona Lisa, o que é muito mais difícil digitalmente, porque está lá registrado que é seu. Tá? Esse mercado existe já há um bom tempo, só que só agora que ele começou a pegar tração. Então esse aqui é um gráfico, sobre o Crypto Art Data, né? É basicamente dados sobre criptoartes, né? Artes que estão registradas aqui de uma forma digital, né? Então você tem já 147 mil obras que foram vendidas, gente. 147 mil obras, na verdade o número já até subiu um pouco mais, e elas já somam mais de 405 milhões de dólares. Olha só, é um mercado já gigantesco, muito maior do que bilhão, né, de reais. E tem alguns cases que eu queria mostrar para vocês. Primeiro case, o co-criador do Rick and Morty vendeu uma criptoarte por 150 mil dólares em um leilão. Cara, só que olha a arte aí. Pô, ele fez é um negócio simples, né, digamos assim, mas ele é o criador do Rick and Morty, né? Ele vendeu por 150 mil dólares. Em 2017, isso é bizarro, em 2017, os artistas Matt Hall e o John Watkinson, eles criaram vários personagens digitais chamados CryptoPunks. Isso é muito bizarro. Olha só. Cada imagem é associada a um NFT, a um Non-Fungible Token. E eles registraram e colocaram à venda. Os personagens são escassos. Dá uma olhadinha nos personagens aí. Será que é difícil fazer igual? Não sei. É uma arte. A arte é assim. As pessoas... o mercado dá o valor. Aí você fala, não vale nada isso daí. Será? Porque já são mais de 10 mil personagens que ele fez e ele já girou mais de 90 milhões de dólares fazendo isso. E aí você tem um outro artista, né? O chamado Beeple. E ele tem um projeto chamado Everydays. Então, desde 2007, todo dia ele ia lá e fazia uma arte para ele se aprimorar, né? Para ele aprimorar o talento dele, para ele se desenvolver. Quando ele chegou em 5 mil artes, ele pegou tudo isso daqui, fez uma coletânea com todas as artes dele, registrou ali, né? Tokenizou isso daqui e vendeu via NFT. E vendeu por 69 milhões de dólares. E como foi via leilão, é uma coisa comum fazer via leilão isso aqui, o preço foi subindo, 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 subindo e chegou a 69 milhões de dólares. Ele nunca imaginou isso. Ele até conta no podcast como foi a experiência e foi incrível. Pô, teria sido incrível para mim também. Então é isso, ele é basicamente um bilionário, quase não, ele é um semi-bilionário, em real, olha só. Agora, um que eu achei bizarro, ó, o CEO do Twitter, ele vendeu o primeiro tweet dele. Cara, olha isso, ele vendeu o primeiro tweet dele por 2,9 milhões de dólares. Ele fez a primeira postagem em março de 2006 e é isso, ele vendeu o primeiro tweet dele. Agora, algumas considerações sobre isso, né? Qualquer imagem, ela pode ser baixada em JPEG e usada por qualquer um. Na verdade, não é que pode, né, no sentido de legalmente pode, é que é possível fazer isso, tá? Não tem nada que impede as artes fazerem isso. É como esse vídeo no YouTube. Pô, você não pode pegar esse vídeo, baixar e sair divulgando por aí. Você vai tomar uns processos, YouTube não sei o que lá, tal. Pode acontecer umas coisas assim. Mas você pode, não legalmente, mas existe a possibilidade. Só que qual que é o ponto? Tem muita gente que ridiculariza isso, né? O pessoal pensa assim, pô, qual que é o sentido de pagar milhões de reais no item que pode ser copiado? Uma imagem que só pra você falar que é sua, né? Tem gente que ridiculariza falando isso. O fato é, os humanos, eles são colecionadores, eles dão valores pra coisas diferentes, tá? Eu, por exemplo, tenho fitas aqui lacradas
do Zelda, né? Fitas lacradas do Pokémon. Eu tenho obras de arte aqui. Pra mim são obras de arte, pra alguns são bonequinhos. Tem coisas aqui que valem $10 mil. Essa fita lacrada do Ocarina of Time, ela vale quase $10 mil. Aí o pessoal pensa, bom, qual sentido vai guardar uma fita lacrada? Pra quê? O negócio é jogar. Então, as pessoas dão valores diferentes às coisas, né? É difícil você entender o valor que um colecionador dá a alguma coisa, né? Isso aqui é muito particular. Depois, a gente não pode menosprezar isso daqui, porque tá permitindo que realmente ilustradores, artistas possam monetizar o seu trabalho. E isso eu fico muito feliz, de verdade, em saber o que está acontecendo. Será que os valores pagos são uma bolha? Talvez sim, talvez não. Só o tempo vai nos dizer. Mas eu penso que é bizarro você ver um negócio desse vendido por $69 milhões. Mas, de novo, é muito difícil entender o valor que algo tem para um colecionador. Porque, por exemplo, essa fita do Zelda aqui, talvez se eu fosse te oferecer agora por R$1.000, talvez você falasse, você tá maluco? Eu posso comprar uma por R$30, R$40, R$50 para jogar. Mas se eu oferecer para um colecionador, ele falou, o quê? Tá maluco? Me passa aí. Né? Então é difícil você entender o valor disso. Qual a melhor parte sobre os NFTs? Sem sombra de dúvida, a tecnologia. Porque pensar na possibilidade de um certificado digital para isso é bizarro. Abre um leque. Por exemplo, eu poderia, talvez, registrar aqui e vender via NFT todos os meus vídeos feitos no YouTube. Quanto será que valeria isso? Sei lá. Eu poderia vender os mapas mentais que a gente usa nos desafios via NFT. Quanto que valeria isso? Você ser o dono dos mapas mentais do primo. Eu poderia fazer uma moeda do primo. Sei lá. Quanto que valeria isso? São possibilidades. Aliás, deixa aqui nos comentários ideias. O que você acredita que eu poderia fazer via NFT pra gente se divertir junto e brincar um pouco nesse ecossistema? Comenta aqui embaixo e me diz também o que você acha do futuro dos NFTs. Será que são bolhas? Será que funciona? Será que faz sentido? Meu Deus, deixa sua opinião. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.